Hoje é 31 de outubro de 2018, uma quarta-feira. Temos um novo presidente da República e também um outro vice-presidente da República, Bolsonaro, Jair, e Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente. O presidente é um capitão reformado das Forças Armadas. O vice-presidente é um general que, na vida real, não fictícia ou vice-versa, seria superior hierárquico do hoje presidente da República. Mas os dois hão de se entender, porque o general afirmou, e com muita convicção, que são irmãos siameses, os dois. O que são irmãos siameses? Acontece quando um único óvulo é duplamente fecundado. Em geral, em pouco mais de uma semana, o embrião se separa em dois, mas se essa divisão demorar mais que 12 dias, será tarde demais, acentua a doutora Maria de Lourdes Brizotte, do Departamento de Medicina Fetal do Hospital das Clínicas de São Paulo. Diz mais ela, é feio, diz mais a doutora: as células acabarão formando partes do corpo ou órgãos em comum. Quando isso acontece em partes vitais como pulmão, coração ou cérebro, um dos gêmeos precisa ser sacrificado, senão podem ser separados cirurgicamente. É saber se com o correr do tempo o presidente da República e o vice-presidente se separariam ou não, dando-se a ligação em partes vitais do corpo. Isso é uma hipótese na qual se quer se pensar. Os dois são reformados. Reforma não é aposentadoria. Podem ser convocados a qualquer tempo para a vida militar, na hipótese de uma emergência, por exemplo. Continuam jungidos às Forças Armadas Nacionais. O capitão reformado, presidente da República, e o general reformado, vice-presidente da República. Irmãos siameses, sim. Podem ou não ser separados cirurgicamente. É saber isso não nas faculdades de medicina, mas nas hostes políticas, com os bisturis nas mãos de um lado e de outro da nossa República. O comentarista teve a sua atenção despertada por essa expressão, somos irmãos siameses, e foi procurar na internet, que é nossa mãe e pai intelectual, e descobriu dois gêmeos siameses, os que deram renome ao termo Shang e Eng. Shang e Eng nasceram no Sião, Tailândia, em 1811, colados pelo ombro. Casaram, tiveram 22 filhos e permaneceram unidos até o fim de seus dias. Vai abaixo a foto de ambos, muito simpática, por sinal. De qualquer maneira, nós temos dois novos integrantes da previsão de império na nossa República, ambos com as cores do Exército Nacional. E sejamos felizes com ambos, porque
foram eleitos democraticamente pelo país. Nós quisemos eleger os dois. E com esta certeza e esta definição, havemos de respeitá-los como presidente e vice-presidente da República. Vai haver oposição, é claro. Há de haver oposição, sim. Mas isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo político da nossa nação. E Bolsonaro já convidou o juiz Moro para uma das duas missões. Não há certeza quanto ao convite. De repente, o convite é duplo, ou um ou outro, mas ambos vertentes. Ou o ministro da Justiça, primeira hipótese, ou o ministro do Supremo Tribunal Federal. Com certeza há duas vagas vindas, mas com um tempo razoavelmente longo. Há uma alternativa correspondente à ministra Carmen Lúcia, que parece estar cansada já de ser juíza togada. De repente quer descansar ou resolve prosseguir. De qualquer forma, o convite de Bolsonaro ao juiz Moro é alternativo, mas presente e certo, segundo se afirma nos órgãos de imprensa. E qual é a certitude? Ou ministro da Justiça ou ministro da Suprema Corte. É bom lembrar que em qualquer dos dois cargos ou em qualquer das duas funções, o juiz Sérgio Moro satisfaria a necessidade e a conveniência da presidência da República, na medida em que ele não tem sido muito afetuoso com o ex-presidente Lula, que estava preso, continua preso e quiçá há de ficar preso por muito tempo ainda. Não se sabe se Moro aceitaria o convite, sei quando viesse, mas quando se fala sei quando viesse, já veio. Este articulista envelheceu no entremeio da função, da atribuição exercida por José Carlos Dias e por Miguel Reale Júnior. Os dois juntos não se mantiveram lá 6 meses. Parece que José Carlos Dias restou lá 90 dias e Miguel Reale Júnior uns 110. É preciso ter bastante estômago para ocupar o Ministério da Justiça. Quanto a ser ministro da Suprema Corte, é um convite mais gostável, mais amável, porque o juiz senta a praça no Supremo Tribunal Federal e lá pode restar até a compulsória ou até que se decida a ir embora. Acontece, sim, logo após ou no máximo 2 anos depois, o presidente da República poderá nomear outros 2 ministros da Suprema Corte. Não há de ser um general, é claro, mas, segundo se afirma, o cronista não teve tempo para resolver essa dúvida. Segundo se afirma, nós já tivemos um militar na Suprema Corte. Quem tiver tempo e vagar pode tentar certificar tal circunstância. Nós já tivemos um militar,
usando a toga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós havemos de ter na presidência e na vice-presidência da República, respeitadíssimos, aliás, dois circunstantes fardados, dois militares reformados. Um em graduação inferior, capitão, outro em graduação superior, general de exército. E havemos de ter 3 novos ministros da Suprema Corte a prazo curto. Segundo se diz, também o Supremo Tribunal Federal tem sido responsável como um fator de equilíbrio nessa transição de uma presidência da República a outra. E se deve dizer que Michel Temer galhardamente suportou essa intempérie até os momentos finais. Machucaram-no, sim, mas isso faz parte do jogo. Respondeu à altura e volta à atividade privada na plena potencialidade da sua saúde física e psíquica, porque para ser presidente da República, o candidato tem 2 alternativas: ou é plenamente equilibrado, ou é muito pouco equilibrado. A cada presidente da República que assume o posto nesse trono supino, se pergunta qual é o grau de estabilidade emocional e psíquica que ele tem e qual é o grau de instabilidade emocional e psíquica que ele não tem, ou que persiste nele durante o mandato. O presidente da República não se submete a exame de sanidade mental. Não se sabe como se fazem essas pesquisas em relação à senilitude ou coisa assemelhada, mas deve haver um exame médico qualquer a saber como se processam os humores no corpo do candidato vitorioso. De qualquer forma, nós temos um novo rei e um outro vice-rei, dizendo-se irmãos siameses. Não tão siameses assim, porque hão de comandar juntos. Um é general, o outro é capitão. É preciso examinar os regulamentos, saber se mesmo reformados, um continua mandando no outro. É uma curiosidade que este articulista ainda não conseguiu resolver. E vamos dar boas-vindas a ambos. Foram eleitos democraticamente, com uma boa margem de votos e, no fim das contas, la nave va.